Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria que neste dia, por mais uma vez, estou aqui para juntos a gente estudar um pouco mais a palavra de Deus, né? E é a nossa terceira lição hoje, que vem trazer por título Eleição e Predestinação. Né? Esse tema é muito interessante, né? Até porque é, eu já escutei muitas pessoas, né, falando coisas e tudo mais que nós vamos ver aqui dentro desse texto, referente principalmente à questão da predestinação, né? Esse tema é um tema um tanto polêmico, até porque a gente tem dois grupos muito fortes que debatem esse assunto, né, que são os chamados arminianos e os chamados calvinistas, né? Então, assim, são duas escolas teológicas, podemos dizer assim, que defendem, né, de cada um ao seu ponto de vista, essa questão da predestinação. Bom, o nosso textuário, ele diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam na fé em Cristo Jesus. Né? A leitura bíblica em classe está situada no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tomou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral diz assim: informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. E os objetivos específicos diz o seguinte, que após o término do primeiro tópico, nós devemos estar aptos a esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Após o término do tópico 2, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E ao término do tópico 3, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Bom, a introdução da nossa lição diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bom, quando falamos de doutrina de salvação, estamos falando de uma disciplina teológica
dentro da nossa teologia sistemática chamada de soteriologia, né? Basicamente, soteriologia significa doutrina da salvação, certo? Então, assim, temos a necessidade de estudar soteriologia porque a Bíblia nos mostra que sem Deus e a manifestação do seu amor, né, por meio de Cristo, o homem é incapaz de se salvar e é através da obra de Jesus Cristo, né, sua morte, ressurreição e glorificação que se conhece a provisão da salvação ao homem, né? Porque mesmo o homem afastado de Deus por meio do pecado, ele não foi largado nessas condições, né? Deus ele proveu o meio de resgatá-lo através da obra sacrificial, né? Então, o primeiro tópico diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Né? O que isso quer dizer? Dádiva, a palavra dádiva, né? Ela significa o seguinte: é o ato ou o efeito de dar espontaneamente algo de valor. Né? A dádiva de dar. Né? E isso é interessante porque o comentarista ele fala que essa dádiva, né, essa dádiva da eleição, ela precede ante a nossa existência, antes mesmo da gente existir, né? Deus já havia planejado, né, salvar e capacitar o ser humano para uma vida de santidade antes mesmo da fundação do mundo. E aí tem um versículo que eu gostaria de deixar, que é livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que é muito conhecido, né? Que eu acredito que todos já ouviram. A versão King James, ela diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, né? Então, antes mesmo de se formar, de Jeremias se formar, Deus estava dizendo que já tinha escolhido ele, né? E antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações, né? Em algumas outras versões você vai encontrar dizendo: antes mesmo que te formasse, eu te santifiquei, né? E as nações te dei por profeta. É basicamente a mesma coisa. Nós vamos ver lá na frente que santificação nada mais é do que separação, né? Então, seguindo aqui, a eleição divina. Eleição traz a ideia da escolha, de escolha, né? Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona três aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Né? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Né? E qual a finalidade disso? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, né? Antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, conforme está lá em 1 Pedro. Né? Uma coisa interessante é que a etimologia, né, a origem dessa palavra eleição, ela vem do latim, né? Uma palavra latina electio, é mais ou menos isso, né? Eu não sei a pronúncia correta do latim, né? Que vem de eligere, que é formado pelo prefixo ex, que significa fora, e pelo radical legere, que significa catar ou escolher. Mas a eleição que o apóstolo Paulo trata aqui em Efésios, né, resumindo, é a mesma coisa de escolher, né, de escolher alguém de fora. Né, esse é o significado real da palavra eleição. Né, mas o que o apóstolo Paulo ele trata aqui é, é uma eleição no sentido mais estrito, porque é uma eleição que é referente, né, no plano da salvação
em aspecto ao Redentor, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É, a eleição ela acontece como, né? Existe um processo de eleição, né? Quando o homem ele deixa ser alcançado pela graça de Deus, né? Segundo Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça está escrito, porque a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação a todos os homens, é o que está escrito lá. Então, uma vez que o homem ele é alcançado, né, uma vez que é alcançado esse homem responde positivamente ao chamado de Deus para a salvação, né? Então, perceba que nesse chamado, né, nesse chamado divino, ocorre uma escolha e um chamado da parte de Deus que, que essa escolha e chamado, nós chamamos isso ou definimos isso como eleição, né? É como se, por exemplo, o homem ele vai até a igreja, né? E lá na igreja ele escuta a palavra e no final é feito um apelo. E aí ele decide entregar sua vida a Cristo. Então ele vai lá na frente fazer a confissão de fé. Então isso e aí é onde surge a eleição, né? Então é aí que Jesus escolheu ele, né? E chamou, né? E uma vez que Jesus escolheu e chamou, né? Quando ele aceita essa graça e responde positivamente aceitando Jesus, então aí sim que se inicia o processo de eleição, certo? Então, eleição divina é basicamente isso. Eu não vou me atentar muito a discorrer e também não pretendo fazer uma aula muito longa, porque eu fiz umas pesquisas aqui e eu percebi que é, a aula muito longa, assim, os irmãos não assistem até o final, né? Então, assim, eu vou tentar ser bem objetivo e sucinto com essas, com, com, com o ensinamento aqui da nossa lição, para que os irmãos consigam acompanhar tudo e entender tudo, né, do início ao fim. Então, vamos seguindo aqui. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, né? Foi o que eu falei lá, conforme Tito, capítulo 2, versículo 11, né? A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, ou seja, não é porque eu mereço. E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graça obra de Cristo, da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras, né? Então, perceba que o arrependimento e a fé, né? Elas são dois elementos da conversão, certo? Uma vez que o homem é escolhido, né, e chamado, certo? Isso foi o que nós definimos no tópico que passou aí, o anterior, como eleição. Então, uma vez que ele é escolhido e chamado, e ele aceita, né, nós entendemos que isso é a eleição, é Deus elegendo o homem, né? Quando o homem atende tal chamado, ocorre o que se denomina de conversão, né, que é a partir do momento que ele vai lá e aceita Jesus. Então, isso é chamado de conversão, né? E conversão tem um significado. Conversão significa o ato ou o efeito de converter-se, né? É mudança de religião, mudança de visão, mudança de costumes e etc. Né? Converter, na verdade, é uma mudança. E essa conversão, né, no caso da eleição, essa conversão nós definimos como o voltar-se para Deus, né? E se baseia nesses dois elementos, que é o arrependimento e a fé, né? Isso faz parte do processo de salvação. Existe um gráfico bem interessante que representa bem este processo, né? Como que seria esse gráfico? Por exemplo, imagina que primeiro nós temos o objetivo. Qual que é o objetivo? É a salvação, certo? Então a salvação está no topo. Mais embaixo aqui, nós temos a primeira etapa, né? E essa primeira etapa deste processo é cristocêntrica. Por quê? Porque nós temos o Pai e o Filho chamando, elegendo e predestinando, certo?
Agora imagina que a gente tem a salvação aqui, aí a gente tem o primeiro ponto aqui, que é cristocêntrico, e nós temos a segunda etapa, né? Essa segunda etapa é, geralmente é chamada como lado humano da salvação, né? Que é a conversão, é exatamente o momento da conversão, arrependimento e fé, certo? Agora um ponto interessante é que quando nós falamos de arrependimento, não podemos deixar de ressaltar três elementos fundamentais, né, para essa questão de arrependimento, que é o elemento intelectual, né? Eu falei três elementos, então o primeiro elemento seria o elemento intelectual. O que é isso? É quando o pecador ele compara o seu procedimento, né, com a lei de Deus. E aí ele reconhece a sua miserável situação moral e a sua culpa diante de Deus. Isso aí é o reconhecimento do pecado. Então, o primeiro elemento do arrependimento é esse, é ele reconhecer que o seu procedimento ele não condiz com a lei de Deus, certo? Então, isso seria o elemento intelectual. O segundo elemento é o elemento emocional, né? O que é o elemento emocional? Ele surge quando há uma mudança de sentimento, né, a respeito do pecado. É quando ele percebe que aquele pecado ele gera tristeza, né? Porque ele vê que o pecado ele ofende a bondade e a justiça de Deus, né? Então isso é o segundo elemento, é o elemento emocional. Então ele se entristece porque peca, porque ele reconhece que quando peca ele fere, né? Ele vai contra a vontade de Deus e a justiça de Deus. E o terceiro elemento, né, que está relacionado ao arrependimento, é o elemento volitivo, né? O elemento volitivo, o que é esse elemento volitivo? Ele se dá quando a razão ensina que é dever, né, que é dever dos homens, como pecadores que são, se arrependerem dos seus pecados, né? Então é a decisão, né? Quando ele decide que é uma obrigação, que é um dever do pecador se arrepender dos seus pecados, né? Então esses três elementos que eu citei aqui, o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo, né, que é o intelecto, né, a emoção e a vontade. Então esses três elementos é fundamental quando nós falamos de arrependimento, né? O arrependimento ele tem que ter esses três elementos aí anexados, né? Consequentemente a fé, né? A fé ela também possui esses três aspectos, né? Intelectual, emocional e volitivo. É, mas quando que ela possui esse aspecto? Por exemplo, o aspecto intelectual em relação à fé é crer na revelação de Deus, né? É crer na revelação de Deus, é o ato de crer reconhecendo como verídicos, né, os fatos bíblicos e crer na existência de Deus. Então ele acredita, né? Então o intelecto dele ele acredita nos fatos, né, na veracidade dos fatos da palavra de Deus. Né? O aspecto emocional relacionado à fé é o despertar da alma, né? Da alma para a aceitação das verdades que são ensinadas, que são pregadas, né? É crer com o coração, porém a fé emocional ela não é suficiente, por quê? Porque a fé emocional ela tem uma validade de tempo, uma duração, né? Por isso que é emoção. Enquanto existe a emoção, existe a fé emocional, né? A fé emocional é importante existir, não pode faltar. Só que ela por si só não é suficiente, né? E também o aspecto volitivo relacionado à fé, que é o que? É a decisão de receber Cristo, né? E renunciar ao próprio eu, né? É render-se a Deus e apropriar-se de Cristo como Salvador. Então, é a vontade de querer servir, é a vontade de querer abraçar Cristo como Salvador. Né? Então, esses três aspectos também está envolvido na questão da fé, certo?
Vamos seguindo. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagias, que significa santo, significa separado do pecado. Por isso que eu falei naquela hora, né, que em algumas versões bíblicas diz que antes de te formasse no ventre te santifiquei, porque santificar significa separar, né? Significa separado. O adjetivo grego amomos, que é o irrepreensível no caso, expressa algo sem defeito ou inculpável, conforme Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo, né? Meus irmãos, nós até esse momento nós entendemos que o primeiro homem, né? Que nós entendemos que primeiro o homem é eleito, né? Ele é escolhido. Depois ele é convertido, ele se converte, né? E aprendemos que conversão é se voltar para Deus, né? Pois bem, quando o homem se volta para Deus, ocorre então a justificação, né? A teologia define justificação como restituir a inocência original, né? Tornar justo, né? Voltar a ser justo. Em outras palavras, é a absolvição dos pecados. Observe que até alcançarmos a salvação de fato, passamos por várias etapas que não acaba aqui, né? Paulo vem enfatizar aos crentes de Éfeso que a eleição exige mudanças, né? Que ela tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, como santo significa separado do pecado e irrepreensível significa inculpável, né? Então, eu não sei se os irmãos se lembram, mas teve uma aula, não sei se foi a primeira ou a segunda, que eu falei acerca dos três níveis, né, de santificação. E aqui nós encontramos o segundo dele, né, que é a santificação progressiva, aquela que nós vamos ter que buscar a cada dia, né, cumprir aquilo que Jesus falou que quem é limpo, limpe-se mais, a cada dia até a volta de Cristo, né? Então, Paulo ele tá exigindo ou cobrando, né, dos crentes de, de, de Éfeso, né, que eles se mantenham, que a eleição ela tem um objetivo, né? Uma vez que nós seguimos todas as etapas da eleição, né? Que nós vemos seguindo a etapa, quando nós chegamos nessa etapa aqui da justificação, né? Do perdoar os pecados e tudo mais, nós precisamos agora nos manter o mais santo possível e irrepreensível, né? Porque tudo aquilo, né, que o homem, todo aquele pecado que o homem cometeu desde o início, né, quando ele se entrega a Cristo, que se converte, né, que a etapa, né, que ele cumpre a etapa da justificação, é a etapa que Deus absolve todos os seus pecados, perdoa os seus pecados, né? E aí entra naquele primeiro nível da santificação lá, né, que é o posicional. Então, é assim que acontece. E aqui Paulo ele está exigindo, meio que em forma né, trazendo a memória dos cristãos de Éfeso, que eles precisam ser santos, eles precisam ser irrepreensíveis, né? Assim como nós também precisamos a cada dia estar buscando a santificação do Senhor, né? Então, seguindo aqui, não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Que novo estilo de vida é esse? É esse que nós vamos ver agora aqui no ponto 4 aqui do primeiro tópico, né? A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, né? Furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera,
e ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível, né? Conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo, né? Então, o que nós entendemos aqui? Aqui nós temos, na verdade, a conclusão do fluxo, né? De todo aquele fluxo do processo de salvação, né? Que fluxo que é? Recapitulando. Primeiro, somos escolhidos, né? Primeiro o homem é escolhido. Aí nós atendemos o chamado e nos convertemos, né? Aceitamos Cristo. Então, a partir daí nós somos justificados, ou seja, os nossos pecados, né, são perdoados, absorvidos. E agora nós somos regenerados, né? O que é a regeneração? É essa nova vida operada pelo Espírito Santo, né? Então somos adotados, né? Adotado é receber o privilégio e a posição de filho de Deus. É o que o próprio Paulo escreveu aos Romanos, né? Dizendo que todo aquele que o recebeu foi lhe dado o direito de ser chamado, né? De se tornarem filhos de Deus, né? Porque nós somos filhos de Deus por adoção, né? Por adoção. Então, o que acontece? Nós recebemos esse privilégio e esse é uma das dádivas, né? Das dádivas da eleição. Então, quando nós somos escolhidos, chamados e escolhidos, né? Então, nós recebemos essa dádiva da eleição, que é justamente isso que eu acabei de dizer aqui. Agora nós vamos entrar no segundo tópico, e esse segundo tópico ele é um pouco interessante porque ele aborda alguns assuntos, né? Nós vamos falar sobre predestinados para filhos de adoção, certo? A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, certo? Todos nós sabemos que naquele gráfico lá, né? Aquele gráfico ele se completa aqui na nova vida dos eleitos, né? Por exemplo, recapitulando o gráfico, nós temos a salvação. Aí o primeiro ponto nós temos o pai e o filho escolhendo, elegendo e predestinando. Aí na segunda etapa nós vamos ter o homem, né? O homem aceitando, né, o seu chamado, se convertendo, né? Nós temos ele se convertendo, se arrependendo e fé, né? Por arrependimento e fé. E no terceiro ponto nós temos o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, né? Que aqui na nova vida dos eleitos nós temos a ação do Espírito Santo. Então o homem ele passa a ser dirigido através do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo ele começa a guiar o homem, né, no caminho, a convencer o homem do pecado e tudo mais. Então, nós vemos que essa predestinação aqui, o que Deus predestinou, né, isso foi feito antes mesmo da fundação do mundo, né, foi feito na eternidade. O primeiro ponto diz assim: a predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, né, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar, significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal
e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Certo? Essa questão de predestinação, ele é um tanto complexa porque nós temos dois pontos, né? Primeiro nós temos um teólogo chamado Calvino, né? E depois nós temos um outro teólogo chamado Armínio, certo? Esses dois teólogos, eles entram em discordância referente a esse tema chamado de predestinação. O que a Igreja Assembleia de Deus acredita? Em qual dos dois? A Igreja Assembleia de Deus, né, especificamente a do Belém, ela crê na teologia de Armínio e não na de Calvino. Porque o que acontece? A predestinação calvinista, ela acredita que Deus ele predestina prévia e absolutamente a humanidade, né, escolhendo entre os homens aqueles que irão salvar-se e aqueles que irão ser condenados. Né? Ou seja, eles acreditam que Deus é soberano em todas as coisas e, portanto, o homem ele não tem participação alguma na própria salvação. Né? Sendo assim, Deus predestinou os seus escolhidos para a salvação. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? É que os calvinistas, eles não acreditam, né? Eles acreditam que assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Isso é um ponto interessante. E muitos crentes da nossa igreja, eles agem assim dessa forma. Né? Porque segundo eles, como eu acabei de falar, eles não acreditam que o ser humano ele tem alguma influência na sua salvação, né? Que Deus ele escolheu e pronto, Deus já sabe quem vai se salvar e ele já escolheu quem vai salvar e quem vai ser condenado. É assim, a predestinação é isso, né? É calvinista. E Armínio, o que Armínio fala? O que a gente chama de arminiano. O arminiano, né, ou o arminianismo, ele prega o seguinte, que a predestinação, né, ela é feita, existe, mas não para a humanidade individual. Ela existe para a igreja, né? A igreja está predestinada à salvação, certo? Às bodas do Cordeiro. Então, assim, a igreja, Deus predestinou à igreja toda sorte de bênção, tudo aquilo que nós sabemos e ouvimos acerca da igreja. Isso, né, é uma predestinação coletiva, né? Não é uma predestinação individual. Não foi a mim que Deus disse, olha, você vai ser salvo e o outro ali não, o outro ali. Não, porque, como eu falei no começo, né, a própria Bíblia lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que Deus se manifestou, né, agora trazendo salvação a todos os homens, né, a todos os homens. E aí, Paulo dizendo aos Romanos que aquele que o recebeu foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Né? Então, assim, o desejo de Deus é que todos se salvem. Né? O próprio Cristo falou que o desejo era que todos chegassem ao arrependimento. Né? Então, o que acontece? A igreja ela está predestinada à salvação, sim. Né? Mas se eu não perseverar, o que quer dizer perseverança? Perseverança quer dizer não desistir, seguir firme, é correr, é lutar, estar lutando a cada dia para se manter, para alcançar o objetivo. Né? Perseverar significa isso. Né? Então, assim, não é uma coisa, porque se fosse assim, né, eu sairia da igreja hoje, quando eu estivesse na hora da morte, eu voltaria, por quê? Porque eu fui predestinado à salvação e eu vou ser salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E não é assim que nós cremos, não é assim que a nossa doutrina crê, né? E o cremos da nossa igreja, como foi bem expressado aqui, a nossa declaração de fé,
Ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. E perseverar até o fim. Porque eu posso receber a Cristo como meu Salvador e não perseverar, e no meio do caminho eu perder a salvação. Né? Então a predestinação é para aqueles que perseveram até o fim. Eles têm que aceitar, receber e perseverar até o fim. Certo? Vamos para o próximo tópico aqui, que diz assim: filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai nos adotar, né? Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim, certo? O apóstolo Paulo, comentarista aqui, o que ele quer dizer é que o apóstolo Paulo, perante os judeus, né, não existe essa questão de adoção, né, de adotar. Isso não é legal, né, não tem base legal. Mas para os romanos e gregos, sim. Então Paulo usa esse termo, né, dizendo de adoção, né, para exemplificar que nós, mesmos estando desgarrados, mesmos estando afastados de Deus, quando nós aceitamos a Ele, que nos é regenerado, né, que é um outro ponto que eu não falei, que uma vez justificado, depois nós somos regenerados, né? E quando nós somos regenerados, a regeneração é recuperar, né? Recuperar, é trazer de volta. Então, o que acontece? Aquilo que o homem perdeu com o pecado, né, de Adão, a regeneração, ela tenta trazer, ela traz isso de volta, né? Ela regenera a comunhão com Cristo, né? Ela traz para perto de Cristo novamente. Então, assim, como nós estávamos afastados, né? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós voltamos, né? Nós nos juntamos, retornamos à comunhão, é restabelecida, e a partir daí sim, então é nos dado o direito de ser chamados filhos de Deus, né? Então nós temos Deus como Pai por adoção, né? Nós somos filhos por adoção, né? Certo? Então, seguindo aqui, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. É aquilo que eu falei no começo, né? Deus criou o ser humano para estar em perfeita comunhão, mas pelo fato de ter pecado, isso se rompeu. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos, conforme Efésios 1 e 5. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, igualmente na filiação divina. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos, né? Então, Deus concede a redenção e a remissão do pecado e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Então, o que o comentarista quer dizer aqui? Que para os romanos, né, a adoção ela tem o mesmo direito, né, porque aquele filho adotado ele recebeu o mesmo direito de filho, né, direito na herança e tudo. Então, o que Paulo quer exemplificar é que com com esse restabelecimento da comunhão através de Jesus Cristo, né, nós passamos a ter os mesmos direitos das bênçãos que foram proclamadas, né, das promessas que foram feitas a Abraão,
da vida eterna. Então, tudo isso nós passamos a ter esse direito, né? Porque Deus havia prometido a Abraão, aos judeus e tudo aquilo que nós conhecemos, né? Essa história aí. Então, uma série de bênçãos Deus havia prometido aos judeus. Eu vim para os meus e os meus não me aceitaram, né? Me rejeitaram. Isso a palavra de Deus diz. Então, assim, como o evangelho se expandiu, né, entre os gentios, os gregos, os romanos e a nós, o que acontece? Nós também entramos, né, nesse pacote. Nós também temos a partir de agora o direito dessas bênçãos que foram proferidas aqui para o povo judeu, né? Então, por adoção nós temos esse direito. E Paulo tenta exemplificar isso, por isso que ele usa esse termo de adoção, porque para os romanos o filho adotivo ele tinha o mesmo direito de filho na herança dos pais, certo? A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos efeitos pela vontade divina em Cristo e por seu imaculável amor. Então essa é a excelência da predestinação, né? É a provisão de bênçãos espirituais a nós que aceitamos a Cristo. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma, né, à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas traz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, aqui na verdade ele está rebatendo essa doutrina dos calvinistas, né? Porque uma vez que Deus, segundo o Calvino, uma vez que Deus escolheu, né, os outros estão predestinados à condenação. Ou seja, eu escolhi Pedro, Tiago e João, né? Os demais está condenado. Então vocês já estão predestinados à condenação. E aqui o comentarista ele vai falar que na Bíblia, né, no texto sagrado, nós não encontramos nenhuma evidência de que existe uma dupla predestinação, né? Predestinando uns à salvação e outros à condenação. Então não existe isso. A vontade de Deus é que todos se achem, né? O amor de Deus alcança todos. Só precisamos, né, aceitar a Cristo e perseverar até o fim, né, através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estavam estabelecidos. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, né, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Certo? Então, assim, esse plano de salvação que a gente fala, por que é o plano de salvação? E quando eu falei do começo da soteriologia, né, que é a disciplina teológica, que lá nós aprendemos que o plano da salvação é um antídoto, né, é o remédio para a queda do homem, porque o homem caiu e aí Deus proveu a soteriologia, né, que é o plano da salvação, para redimir ou resgatar esse homem. Então, quando nós olhamos por esse lado, nós acreditamos ou entendemos que isso foi um caso de emergência, né, que aconteceu. Nossa, o homem caiu, eu tenho que dar um jeito. Não. A Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, né, antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado o plano da salvação. Deus já havia preparado o cordeiro,
né, para que morresse pela raça humana, né? Então foi antes de tudo. Deus, ele é onisciente, né? A presciência de Deus sabe de tudo. Então Deus já sabia de tudo, e mesmo assim Deus criou o homem, porque Deus não criou um robô, né? Nós não somos autômatos, nós somos seres humanos dotados de livre-arbítrio, né? Então Deus sabia de tudo isso, né? Por isso que antes mesmo de criar o homem, antes mesmo de formar a terra, de colocar Adão lá e depois criar Eva e tudo mais, antes de tudo isso, o plano de salvação já estava preparado, né? Então, para você ver como que Deus é grande, Deus é poderoso, né? E há ainda quem venha desacreditar, né, da grandeza de Deus. O resumo desse tópico 3 diz o seguinte: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus, certo? A conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e preservariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, eu acredito que vocês conseguiram entender. Se vocês não entenderam, pode postar a pergunta nos comentários que eu vou ler e eu respondo, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês compreendam o conteúdo dessa lição. Eu não quis me estender muito, né, justamente pelo motivo que eu já falei anteriormente. Então, assim, eu espero que vocês consigam absorver o máximo de informação acerca dessa nossa lição. Que Deus vos abençoe